Olá, boa noite. Estou aqui de volta com uma live com Gabi. Depois de um tempinho aí sem lives, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dependência emocional. Então, a última live, se eu não me engano, a última live que eu fiz foi em novembro, né? Então, a intenção agora é retornar com as lives. E estou pensando, na verdade, acho que já decidi que vou fazer as lives de 15 em 15 dias. E antes eu fazia na terça-feira. E agora eu vou começar a fazer na quarta-feira, né? Tava com saudade de estar aqui com vocês. Boa noite, Elisângela, amor, obrigada. E é isso, a intenção é retornar com as lives, passando informações para vocês, fazendo com que a gente fique um pouco mais próximo, a oportunidade que vocês têm também de interagir, de tirar algumas dúvidas sobre diversos assuntos, né? E lembrando que quem não consegue ver as lives aqui ao vivo, eu deixo disponível no Instagram e também eu deixo disponível no canal no YouTube, tá bom? Então quem não conseguir assistir, enfim, quem entrar no meio da live e quiser conferir, fica gravado tanto aqui como no meu canal no YouTube, certo? E tava com saudade de fazer live para vocês. Algumas pessoas me perguntaram, Gabi, quando que volta as lives? Quero muito que volte, né? Então, tô falando com vocês direto de Sananduva, Rio Grande do Sul. Me mudei recentemente. Tô muito feliz aqui. E uma ótima oportunidade para a gente continuar com o trabalho, né? Posso estar longe fisicamente de muitos, mas presente sempre aqui online, sempre me disponibilizando para vocês no que vocês precisarem, certo? Bom, eu não sei se alguns acompanharam, eu fiz algumas pesquisas nos meus stories, né, do Instagram, perguntando de alguns temas, pedindo sugestões de temas para as lives, e veio essa sugestão de dependência emocional. Estudei um pouco para falar para vocês em relação a isso, e é um assunto que vocês vão perceber que ou a gente já teve essa dependência emocional, ou a gente tem, ou algum dia a gente pode ter. Então, assim, é um assunto que nem sempre a gente percebe que está dependente emocionalmente. Então, eu acho que essa live vai servir para orientar vocês de entender como essa dependência funciona, então o que ela é, as características desse dependente emocionalmente, o que causa dependência emocional e como tratar essa dependência, tá? Primeiro eu queria saber se vocês estão me vendo bem, ouvindo bem, né? Vocês vão escutar alguns barulhos, cachorro latindo, então é normal, eu tô morando em casa, então vai ter algum barulho, mas só queria saber se vocês estão me escutando, tá? E conforme eu for fazendo a live, fiquem à vontade para me questionar, para interagir, para contar alguma situação, que eu tô aqui ligada em vocês, certo? A Su falou aqui que tá tudo ok. Então é isso. Por essa introdução que eu fiz, se vocês acharem que pode ajudar alguém, que seria interessante para alguém assistir a live, manda o aviãozinho, encaminha para a pessoa, ou de repente depois que eu terminar a live também pode ser feito isso, mas pode fazer agora também. É só clicar no aviãozinho que tem na tela embaixo, acredito que é a mesma coisa que está aqui para mim, e aí vocês vão encaminhando, certo? Bom, gente, além de eu fazer essa pesquisa em alguns stories, eu também fiz alguns posts perguntando se as pessoas tinham esse conhecimento do que seria essa dependência emocional. Porque assim, quando a gente fala em dependência emocional, a gente pensa muitas vezes só em relacionamento amoroso. E na verdade não. Ela pode acontecer com a tua esposa, com o teu esposo, com um parente, com um amigo, né? Então, o que seria essa dependência emocional? A dependência emocional é quando a gente tem um apego excessivo por outra pessoa. Então, assim, eu coloco aquela pessoa no centro da minha vida.
Então, sem aquela pessoa na minha vida não faz sentido, né? E qualquer mudança de comportamento que aquela pessoa tenha, que faça com que eu pense que ela não tá mais interessada em mim, que ela tá de certa forma desviando das coisas que eu coloco, é o fim, né? Então, é tudo muito excessivo. Então, quando eu tenho um apego excessivo a outra pessoa, que pode ser esposo, esposa, namorado, namorado, noiva, noiva, parente, algum amigo, isso já é sinal de dependência emocional, tá? E assim, essa dependência emocional, ela é mais comum em relacionamento amoroso, por quê? Porque em relacionamentos amorosos, a gente fala muito de emoção, de sentimento, então é uma coisa mais intensa, tá? Eu vi aqui que o Juan entrou também, o Léo, o Carlos, boa noite. E assim, essa dependência emocional também está ligado à parte da possessão, então a pessoa possessiva, e também os ciúmes. Então percebe que é tudo em excesso. É um apego excessivo, é um ciúmes excessivo, é uma possessão, né? Então é totalmente tóxico, certo? E assim, a gente já entendeu um pouco o que seria essa dependência emocional. Aí eu pergunto para vocês, né? Com certeza vocês conhecem alguém que tenha ou já teve essa dependência emocional. E eu vou falar um pouquinho as características desse dependente, né? Dessa pessoa que tem um apego excessivo a outra. Então, o dependente emocionalmente, ele exige a atenção do outro o tempo todo. É algo que sufoca, né? É algo que, óbvio, não é leve, acaba sendo pesado, né? Esse dependente, ele usa também de artimanhas de manipulação. Então, ele é manipulador. Ele consegue te convencer de coisas. Muitas vezes você pode até estar certo, mas ele tenta te convencer e muitas vezes ele consegue te convencer de que você está errado. E aí ele vira o jogo. Então tem muito dessa parte da manipulação. Chantagem emocional, nem preciso dizer, que ela está muito ligada a essa parte da manipulação. É uma pessoa que critica demais, então ela desvaloriza demais o outro. Então, para ela é tudo bom, é tudo ótimo, mas o outro ela não tem essa consideração, ela não tem essa valorização pelo outro. Quando se tem conquistas, essas conquistas não são festejadas, não são, digo assim, de valorizar mesmo, de poxa, que legal, eu digo fugiu a palavra, gente. Essas conquistas não têm importância. Eu sempre falo em live o quanto é importante a gente comemorar as conquistas, mas a pessoa dependente ela não faz isso, porque é como se nada tivesse bom à altura do que ela acha que é correto, né? E além de todas essas características, a gente encontra aí a insegurança, né? Por quê? Porque ela sempre precisa se reafirmar, ela sempre precisa do outro para isso, né? Então essa insegurança, ela tá muito ligada à reafirmação desse laço afetivo que tem que ter. Quando eu falo tem que ter, é muito na parte da obrigação, o que é muito complicado, né? O que fica muito pesado. Então, dando uma recapitulada aqui em relação às características do dependente emocional. Ele exige atenção o tempo todo, ele é manipulador, ele faz chantagem emocional, ele critica demais, ele não te valoriza, ele não conquista, ele não comemora as conquistas, né, porque não tem importância, e tem muito dessa parte da insegurança, porque ele precisa toda hora se reafirmar nesse lado afetivo, do sentimento. Vou fazer um questionamento, uma reflexão, na verdade, aqui com vocês. Vocês acham
que o dependente emocionalmente, ele tem consciência? Será que toda vez ele tem consciência desse tipo de comportamento? Porque pensa, com certeza para ele tá tudo certo. Provavelmente ele está vivendo uma relação, vamos falar um pouquinho da relação amorosa, né? De um casal. Para ele é comum ter esse tipo de relação, porque outros relacionamentos ele já vem trazendo essa atitude, esses comportamentos. Então, para ele é normal, para ele é comum. Então, gente, nem sempre o dependente emocionalmente ele tem consciência desses comportamentos tóxicos que eu falei para vocês, tá? E assim, pessoas que têm essa dependência, automaticamente, gente, é um medo. É um medo irracional, muitas vezes, de perder a pessoa ali. Então eu tenho medo de perder meu esposo, minha esposa, minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha melhor amiga, o meu melhor amigo. Então é um medo, é uma insegurança, é um mix de sentimentos muito negativos, como a gente está falando aqui. Só que nem sempre ele tem consciência desse comportamento por conta das outras vivências que ele teve, né? Gente, dúvidas, comentários, fiquem à vontade, tá? Eu tô de olho aqui. E assim, gente, o que causa essa dependência emocional? Existem vários fatores, mas o primeiro fator que eu quero falar aqui com vocês é a baixa autoestima. Por que isso, né? Eu não tenho uma autoestima elevada e eu preciso do outro para preencher aquele espaço que eu não estou conseguindo preencher. Então eu tenho uma baixa autoestima, né? A Elisângela está falando aqui que só se percebe quando está fora. Sim, muitas vezes a gente acaba percebendo isso, Elisângela, olhando outros relacionamentos. Ou, de repente, quando a gente encerra um relacionamento e começa a refletir sobre tudo que passou e fala assim, nossa, não era saudável. Então, o que a Elisângela falou faz muito sentido. Muitas vezes se percebe-se essa dependência emocional quando está de fora da situação. Eu estou dissociado, eu não estou associado, né? Então, assim, o que causa dependência emocional? Baixa autoestima. Eu preciso que o outro preencha esse vazio emocional que eu tenho. O excesso de insegurança, que a gente já falou um pouquinho das características do dependente. Então, esse excesso de insegurança acaba atrapalhando muito também. O que pode causar também a dependência emocional é uma falta de afeto ou falta de uma valorização na infância, na adolescência, isso gerando traumas e trazendo para a vida adulta. Então isso pode ocasionar essa relação de dependência emocional também, tá? Então, o que causa essa dependência? Baixa autoestima, excesso de insegurança e essa falta de afeto ou de valorização que pode ter sido na infância ou na adolescência e vem perdurando até para a vida adulta. Eu falo de traumas porque traumas a gente sempre acaba trazendo do passado, ou pode estar associado à infância ou à adolescência, e é uma bagagem muito pesada que a gente traz para a vida adulta se a gente não tratar isso lá atrás. Isso não quer dizer que não tem como tratar aqui, tem como. Vou falar isso para vocês depois, tá? Então, quem tem alguns traumas, quem acha que essa insegurança muitas vezes vem de alguma situação, de alguma desvalorização que aconteceu na infância ou na adolescência, tem como tratar na vida adulta assim, tá? E como lidar com essa dependência emocional? Então, a Elisângela falou que é uma coisa que muitas vezes a gente acaba enxergando, mas não na nossa relação, e sim na relação dos outros. E como que eu consigo me livrar disso? Porque não é uma situação confortável, não é um tipo de comportamento que vai fazer com que eu atraia as pessoas, não, eu só vou afastar as pessoas. E o que a gente precisa fazer
para lidar com essa dependência emocional, né? Além de sempre indicar a vocês que o caminho do autoconhecimento, a terapia, investir na sua saúde mental é muito importante, né? Então, lidar com essa dependência emocional e não se sentir refém dessa situação, terapia é assim uma cartada, eu falo que é uma cartada muito importante. É um investimento que a gente faz para o resto da nossa vida e que pode auxiliar muito em várias situações, né? Então, assim, como que a gente lida com essa dependência emocional? O importante é a gente identificar de onde vem esse apego excessivo. Então, assim, essa identificação, eu não digo que não é possível. É possível a gente tentar identificar isso internamente, fazendo essa autorreflexão. Mas eu digo que a terapia é melhor, por quê? Porque você está com um profissional que vai te auxiliar nisso. Então, eu sempre falo para os meus pacientes de que a terapia é como se a gente pegasse um quebra-cabeça todo desmontado e o psicólogo vai te auxiliando a encaixar essas peças. Então, para a gente poder lidar com essa dependência, identificar a origem, a gente precisa de ajuda de um profissional, né? E me coloco aí à disposição de vocês, caso vocês queiram trabalhar isso. Então, assim, de onde pode vir esse apego excessivo? Ele pode vir de uma experiência ruim do passado, em qualquer situação. Ele pode vir de um relacionamento fracassado. Ele pode vir de uma relação abusiva. Ele pode vir de um trauma de infância ou adolescência. Ele pode vir também a falta, né, a carência de amor, de expressão de amor dos pais, né, dos familiares. Então vai depender muito da educação que você teve, de como que foi, e não só a sua educação, mas sim a educação dos seus pais, o que eles aprenderam, o que eles trouxeram de bagagem para te educar, né? Então a gente tem que ver de onde vem esse apego extremo e faz com que você tenha essa dependência emocional. E assim, é um processo que, concorda que para eu tentar identificar isso, eu vou ter que, é um processo longo de introspecção, eu tenho que olhar muito para dentro e eu tenho que me permitir ter acesso a essas informações e entender o porquê que eu tô tendo esse tipo de comportamento de dependência, né? E esse processo longo de introspecção nada mais é do que a gente tentar construir o nosso amor próprio. Lembra que eu falei de baixa autoestima? Se a gente começa a trabalhar isso, a gente está trabalhando o amor próprio. Não é fácil, é um processo muito desafiador, mas esse processo de introspecção, de olhar para dentro, é muito rico, é de muito aprendizado quando a gente se permite, né? Então, a gente fazendo essas reflexões, a gente trazendo essas informações, essas vivências, essas emoções, essas crenças, concorda que muita coisa vai sair, muita coisa vai vir à tona e muitas coisas que você vai ter que olhar de frente e entender que aquilo que aconteceu no passado pode estar atrapalhando muitas relações, pode estar te deixando com uma baixa autoestima e muitas vezes a gente nem percebe, né? Eu vi que algumas pessoas entraram aqui, Nath, o Rafael, a Ana, a Cíntia, oi. Então, assim, gente, eu sei que muitas pessoas já passaram pelo processo terapêutico, né? Fizeram ou fazem terapia. Então, assim, cada um tem uma vivência diferente desse processo. Apesar de ser um processo longo, de ser muitas vezes você olhar para algumas coisas que doem, é um investimento na saúde mental que você... é algo que não vão tirar de você.
né? Esse caminho do autoconhecimento é um caminho que ele não tem fim e dependendo da fase que você está vivendo, você consegue construir muitas coisas. Então tem muito aprendizado, tem muitos desafios, não quer dizer que vai ser 100% o tempo todo, mas é um processo de autoconhecimento que te coloca para frente, que te dá a oportunidade de crescimento, de amadurecimento, né? Então a gente tem que tirar a ideia de que eu tenho que ter o meu porto seguro, eu tenho que ter alguém na minha vida que seja o meu porto seguro. Não. Nunca faça isso, não escolha alguém para ser o seu porto seguro, você será o seu porto seguro. Isso que é importante. O quanto é importante a gente pegar em nós a força que a gente precisa. Isso não quer dizer, gente, que a gente não precise dos outros, tá? Não vivemos sozinhos. Mas, falando de emoção, de sentimentos e de inteligência emocional, a gente que tem que se bastar, né? A gente que tem que estabelecer limites, a gente que tem que se sentir bem, né? E o quanto é importante isso. Não é porque falar de vivência, de emoção, de crença, de trauma, não tem que ser ruim o tempo todo. É algo desafiador, mas é algo que faz a gente crescer muito, muito mesmo. Né? Então eu achei muito legal essa frase de que eu encontrei hoje, que não escolha alguém para ser o seu porto seguro, você será o seu porto seguro. Né? O quanto isso é importante para o nosso crescimento. E o quanto é importante a gente se conhecer, se entender, entender que algumas questões precisam ser trabalhadas, que muitas dessas questões são trabalhadas sim em terapia, né? E o quanto esse autoconhecimento vai te ajudar a passar por todas as situações que você precisa passar, né? O quanto é importante a gente investir na nossa saúde mental, né? Às vezes eu entendo que a gente está passando por um processo muito complicado, ainda em pandemia, muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas ainda com salário reduzido, né? Procurando uma forma aí de se reerguer. E claro, a gente precisa pagar conta, nós temos os nossos compromissos e as nossas responsabilidades. Só que a gente precisa entender que a nossa saúde mental também precisa ser cuidada, né? Então, nossa saúde física é importante, claro, fazer exames regularmente, fazer exercício, comer bem, mas a gente precisa, cuidar da nossa saúde mental também, né? A Bruna entrou também, boa noite, Bruna. A Lu, a Elisângela tá falando aqui, quando se entende isso é libertador. Sim, e cada um passa por um processo diferente, né? Cada um tem o tempo. Então, às vezes eu vejo a situação de fora e vejo que aquela pessoa tá sofrendo essa dependência emocional, mas ela vai demorar um pouco mais para perceber, porque ela tá inserida. Muitas vezes ela acha que isso é tranquilo, é comum, é normal. E muitas vezes não é, né? Então, gente, eu vou abrir para perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa, eu vou só fazer um resuminho de tudo que eu falei. E se vocês acharem que esse conteúdo possa ajudar alguém, compartilha, tá? Querida, saudade de você, Cíntia. Gratidão, viu? Então, assim, o que a gente falou nessa live? O que é a dependência emocional? Que é um apego excessivo a outra pessoa. Eu coloco a outra pessoa no centro da minha vida, né? E se aquela pessoa tem algum tipo de comportamento que faça entender que ela não quer mais ficar comigo, que ela não quer mais a minha presença, eu já me descontrolo. Esse tipo de dependência emocional é mais comum acontecer em relacionamento amoroso, porque em relações amorosas está envolvido muito mais emoção e sentimento. Mas pode acontecer numa amizade, num relacionamento familiar entre mãe, pai, irmão, enfim. O dependente emocional, ele normalmente é muito possessivo, ele tem muitos ciúmes. Algumas características da pessoa que tem essa dependência emocional.
ele exige atenção o tempo todo da outra pessoa, ele é manipulador, ele faz chantagem emocional, ele critica demais, ele não comemora conquistas porque não tem importância, e ele é uma pessoa extremamente insegura, né? Nem sempre o dependente emocional percebe que tem essa dependência. O que causa essa dependência emocional? Baixa autoestima, o excesso de insegurança, a falta de afeto, de amor relacionado a alguma fase da infância ou da adolescência, né? E como que a gente pode lidar com essa dependência emocional? Primeira coisa, investindo na nossa saúde mental, em terapias complementares, né? Que tem muitas opções. Então, assim, a gente precisa lidar com essa dependência emocional, identificando de onde vem aquele apego excessivo, se é alguma experiência ruim do passado, se é algum relacionamento fracassado, se é algum trauma que vem da infância, da adolescência, a falta de amor dos pais ou de familiares em qualquer fase da sua vida. E a gente tem a certeza de que, tendo esse autoconhecimento, identificando essa dependência emocional, é possível sim sair dela. Só que a gente precisa se permitir, né? Trabalhar nossa autoestima, desenvolver o nosso amor próprio, a entender que a gente não pode escolher o outro para ser o nosso porto seguro. A gente tem que ser o nosso porto seguro. Isso que é importante. Então eu dei uma resumida aqui para vocês da live, né? Quem chegou depois, a minha intenção, né? Hoje eu tô retornando com as lives, a última que eu fiz foi em novembro, mas eu tô retornando hoje com as lives. Eu vou fazer as lives de quarta-feira, sempre nesse horário das 8 horas. E eu vou fazer de 15 em 15 dias, né? Eu tava até falando, a Nalva entrando, boa noite. Eu até estava falando que eu vou fazer mais enquetes, perguntando para vocês sugestões de temas para lives que eu acho importante. E no decorrer desses 15 dias, entre uma live e outra, vou fazer algumas enquetes. Então, o que vocês tiverem de ideia, quiserem saber mais sobre algum determinado assunto, fiquem à vontade para me procurar, tá? E lembrando que vou continuar a deixar gravado, tanto aqui no Instagram, como no canal no YouTube. Isso é importante também. Algumas pessoas não conseguem assistir na hora, mas querem assistir depois. E se vocês quiserem indicar para alguém que possa ajudar de alguma forma. Bom, gente, eu já consegui passar todo o conteúdo para vocês. Então, vamos priorizar essa parte do nosso autoconhecimento, de o quanto a gente está disposto a investir na nossa saúde mental. Não é só saúde física que a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental também. Mais alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade, estou aqui para ler e dividir com vocês. E a dinâmica das lives vai ser sempre a mesma, tá, gente? Com assuntos diversos. Conforme eu vou recebendo sugestões, eu vou trabalhando o conteúdo para vocês. E a intenção é essa, ajudar vocês de alguma forma. A gente pode estar longe fisicamente, mas a gente está perto aqui, conectado, e o que vocês precisarem pode contar comigo. Bom, vi que não tem nenhum comentário aqui, mais nenhuma pergunta. Então eu vou finalizar a live, certo? Queria agradecer a presença aí de todos vocês que participaram da live, que ficaram conectados aqui comigo. A Cíntia tá falando aqui que o mais importante é a pessoa identificar o problema. Sim. O que eu falo sempre? Quando tá pesado, é porque não tá legal. Então, enquanto as coisas estão leves, eu tô sabendo lidar, tá dentro do que eu acredito, ok. Agora, quando começa a ver que tá pesando, não tá legal, aí a gente já identificou o problema e já viu que alguma coisa precisa mudar. E pra gente ter resultados diferentes em tudo que a gente pretende ter, a gente precisa ter comportamentos diferentes também, né? Olha lá, porque culpar os outros não resolve. Exatamente. Não adianta a gente culpar o outro e depositar toda a responsabilidade no outro, né? Não, Nalva, depois assiste, tá? Tá tudo aqui. Carlos, gratidão, meu querido. Carlos tá longe também.
Como sempre, maravilhosa. Gratidão por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Eu que agradeço. É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Então, próxima live daqui 15 dias. Fique ligado aí no Instagram, que vai ter bastante novidade legal. Certo? Muito obrigada. Um beijo. Até a próxima live.